Olá, Maria Lúcia, do Tete a Tete. O tema de hoje é sugadores de emoção. Eu vou, ser bem mais explícita hoje, porque esse assunto é muito complexo. Mas apenas dar, umas palhinhas, umas dicas para vocês nesse tema tão complexo, como eu disse, mas é para ver se acende em vocês, né, um farolzinho para perceberem os diferentes tipos de pessoas que vocês lidam no dia a dia e que muitas vezes elas podem lhes aborrecer porque você ainda não percebe o estilo que elas trazem dentro de si, o estilo de ser. Afinal de contas, o homem é o controverso e maravilhoso ser humano. Não tem como não ser. Ele surpreende, ele faz com que a gente viva situações inesperadas, constrangedoras, tristes, alegres, prazerosas, infelizes. E a gente fica sem entender o porquê disso. Então eu vou falar hoje dos sugadores emocionais. Tem até um livro muito interessante que quem quiser adquirir chama-se Vampiros Emocionais. Eu chamo de sugador, porque eles não têm hora nem momento para sugar. O quanto eles podem, eles sugam. E há vários tipos, né? Se você entrar nas doenças, nas psicopatologias da mente, são muitas mesmo, né? Você tem o bipolar, você tem o esquizofrênico, você tem o borderline, você tem o narcisista, você tem, vários tipos de psicopatologias que muitas vezes é difícil você, né, identificar se você de repente não está, né, de frente com um borderline, com um psicopata, entende? Com uma pessoa que é narcisa. Ela pode lhe parecer que tem uma autoestima muito grande, mas no final ela pode ter realmente, né, ser uma grande narcisa, né? Ela é a pessoa mais maravilhosa do mundo, e ai de quem for contra, e ela suga de você tudo que tem de melhor de você para incorporar, né, a sua personalidade, a sua persona. Há vários tipos, né, de sugadores emocionais. Por isso que eu vou falar de uma forma ampla, como que abrindo caminhos para vocês, para de repente quem se interessar, correr atrás do assunto, ou até propor que se fale individualmente. É difícil porque muitos exigem acompanhamentos psiquiátricos, medicação, outros são só comportamentais, né? Por exemplo, há o sugador perfeccionista. Tudo dele tem que ser nos mínimos detalhes. E se ele convive com outra pessoa, né, essa pessoa sofre. Porque se ele tiver uma mania de arrumação, né, e ele ter, tudo dele tem que ser perfeito, você tem que ser a perfeita, você sofre, mas não sabe que de repente ele é um grande perfeccionista. Ele suga você para você ser do jeito que ele quer que você seja, igual a ele. Isso é um pouquinho difícil. O dramático, sempre com drama, né? Fazendo dramas, né? Vai contar uma coisa, aí chega, é um negocinho desse tamanhozinho, imenso, imenso, né? E aquilo ali te suga energia,
porque você tem que entrar na vibe dele para entender, afinal de contas, o que está acontecendo. Porque tanto drama, às vezes a educação de um filho, às vezes o comportamento, né, de um parente, e aquilo fica atormentando, né, aquela coisa do dramático, do drama, e você fica assim sem saber o que vai fazer, né, para mostrar para ele que não é tão dramático assim. Situação que saiu do controle naquele momento, mas para ele vale sempre, né, ser aquele bebê chorão dramático e suga muito a nossa energia, suga bastante. Aquele que se faz de vítima, esse é difícil também, né? Está sempre se fazendo de vítima. Às vezes ele tem uma característica no íntimo, de competição, né? Então ele se vitimiza, ele quer realmente ser o melhor de todos, mas às vezes ele não consegue, entende? E fica se fazendo de vítima, que poderia ter sido tão melhor se ele tivesse feito de outra forma. Não tem volta. Ele não consegue entender que não tem volta. Acabou, fez, mas ele fica na vitimização. Tem pessoas que passam a vida inteira se vitimizando, e isso cansa quem está do lado dela, né? Cansa demais e, e faz com que as pessoas não se sintam bem do lado dela, mas quem tem que ficar e suportar sofre bastante, né? Há aqueles também que são agressivos, né? Não está tendo surto nem nada, mas são agressivos, são brutos, te dão patadas. A pior coisa do mundo é você estar conversando com ele e ele te dá uma patada, ou ela te dá uma patada, ou te dá um fora, ou diz que não dá para falar com ela naquele momento, né? Não sabe verbalizar um sim nem um não. É sempre, né, assim, de uma forma assim, muito pesada e que machuca bastante o outro. Há também aquele que é sarcástico, né, um sugador sarcástico, né? Eita, você continua mesmo, hein? Acredita em tudo, você não sabe de nada que vem por aí. Ele sabe de tudo, mas com sarcasmo. Ele sabe de tudo para ele, mas o sarcasmo dele incomoda, faz com que você tenha vontade de se levantar e sair correndo de perto dele, porque qualquer palavra, às vezes sua, ou qualquer comentário de uma outra pessoa, leva logo uma chibatada dele, bem sarcástica. Esse é insuportável, né? O que vai fazer? Né? Às vezes a gente tem que aguentar, mas não somos obrigados a aguentar. Então, assim, é tão bom você conversar com pessoas agradáveis, né? Pessoas que te acrescentam, pessoas que são educadas. Mas quando extrapolam para uma dessas vertentes que eu falei agora, né? Dos sugadores da emoção, para um lado perverso, ruim, mau, intencional, esse aí a gente tem que ter estômago para aguentar. Eu creio que vocês conhecem desses que eu descrevi aqui, algum deles, né? E isso aí está muito ligado, no meu entendimento, a comportamento e não a uma psicopatologia, né? Talvez uma situação que ele não, né, degustiu bem na infância, né, na adolescência, ou se sentiu inferior a uma determinada situação e passou a utilizar esse recurso como um mecanismo de defesa. Muitos usam isso como um mecanismo de defesa para esconder as suas limitações, né? E você não é obrigada, nem obrigado a aguentar esse tipo de atitude,
que é completamente desconfortável, né? Existe, assim, um tipo, né? Sempre os sugadores de emoção, para até rimar, eles criam confusão onde quer que eles vá, né? Qualquer lugar que eles decidam ir, eles criam confusão, né? Estão no restaurante, o garçom é complicado, é demorado, ele briga, vai no gerente, né? Então, ele é inconveniente, né? Se ele tiver, assim, numa situação de sarcasmo, responder mal, está pensando o quê? O que que você quer? E parte aí para uma discussão desagradável também. Enfim, ele é uma pessoa que compromete, né, o núcleo familiar, a família, os amigos ou a sua companheira a situações que a vontade que ela tem é de cavar um buraco no chão, enfiar a cabeça, né, tipo um avestruz, porque realmente a gente fica completamente sem chão. Então, em breves palavras, né, eu queria falar desses sugadores da emoção, para que vocês fiquem atentos e saibam lidar com eles, não dando muita trela para eles, não, né? Ouve, entra por aqui, sai por aqui, vê até onde vocês suportam, se vale a pena dar uma resposta ou uma conversa, mas saiba que realmente são pessoas extremamente desagradáveis e que te sugam a energia, fazem com que você chore, né? Fazem com que você se sinta infeliz, triste, sem tônus, sem vontade de sair com ele, de estar perto dessa pessoa. Então, fiquem atentos, esses sugadores de emoção, a intenção deles, em nível consciente ou inconsciente, pode ser mais inconsciente, eles estão para desestruturar um ambiente agradável, tornando-o insuportável. Esse é o tete-a-tete de hoje, para que vocês ganhem essa informação, para que possam prestar atenção nesses tipos de sugadores de emoção e que sugam suas energias, fazendo com que você não tenha uma boa qualidade de convivência, de harmonia e de vontade de viver bem. Muito obrigada. Até o próximo tete a tete.